Olá pessoal, tudo certinho? Hoje nós vamos falar de interação gênica. A interação gênica ela é bem facinho, tá? Mas precisa se atentar muito aos detalhes. Interação gênica são dois pares de alelos ou mais, onde esses alelos eles são diferentes, tá? E eles interagem para uma determinada característica. Nós temos dois tipos. Copiei o mapinha de conceito. Herança complementar, os efeitos desses genes, eles são somados. Então, eu tenho, por exemplo, 2 genes e vou ter 4 fenótipos, em vez de ter 2. Um exemplo é a crista da galinha. Nós temos 2 genes e 4 fenótipos, tá? Então, do recessivo para o dominante, nós temos o gene duplamente homozigoto recessivo, que gera a crista simples. Nós temos o gene, tanto faz ele ser hétero ou homozigoto, para a característica R, e ele é homozigoto recessivo para a característica Ezinho, gera a crista rosa. Nós podemos ter o recessivo R e pode ser homoheterozigoto E, tendo Ezão, que gera a crista da ervilha. E nós temos aqui, ele pode ser duplamente heterozigoto ou não, mas tem que ter um Rzão e um Ezão, que gera a crista do tipo nós. Este é dominante, 100% dominante, é o mais dominante entre eles. E este é o recessivo dentre todos. Tá? Então, aqui nós temos os tipos de crista. Crista nós, crista ervilha, crista rosa e crista simples. Copiem esse exercício. Determine a proporção fenotípica do cruzamento entre um galo e uma galinha. Ambos possuem crista nós, mas eles são duplamente heterozigotos. Proporção fenotípica de 2 indivíduos heterozigotos duplamente. Quais são as características? A gente sabe que para ser crista nós tem que ser Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Certo? Se ele é duplamente heterozigoto para a crista do tipo nós, ele vai ser Rzão Rzinho, Ezão Ezinho. Quais são os gametas possíveis? Rzão Ezão, Rzão Ezinho, Rzinho Ezão, Rzinho Ezinho, para os dois indivíduos, para os dois pais. Como que vai ficar esse quadro de Punnett? Que nós temos a característica de um parental e a característica de outro parental, os genes, né, de cada parental. E a gente faz o cruzamento, primeiro com primeiro, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto. E assim sucessivamente, certo? E ele quer saber a proporção fenotípica deste cruzamento. Então, nós vamos ter 9 indivíduos que serão de crista nós, porque ele tem um Rzão e no mínimo um Ezão. 3 indivíduos que terão a crista tipo ervilha, 3 indivíduos que terão a crista tipo nós, tipo rosa, e um indivíduo que terá a crista simples. Então, a proporção fenotípica é de 9 para 3 para 3 para 1. Outra característica que nós temos é a epistasia. Copiem, por favor, o mapinha de conceito. Seguimos.
A epistasia, ela é um gene onde ele vai inibir a ação de outro gene, certo? O gene que inibe nós chamamos de gene epistático. E o gene inibido nós chamamos de hipostático. Então, quando o gene epistático está presente, o gene hipostático, ele não se manifesta. Um exemplo, tá, de genes de epistasia são os cachorros labradores, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós temos dois tipos de epistasia. Nós temos a epistasia recessiva, onde o gene epistático ele é recessivo, ou seja, se eu tenho a presença daquele gene, mesmo sendo recessivo, ele inibe a ação de outros genes. E nós temos a epistasia dominante, onde o gene epistático ele é dominante em relação ao outro. Se você tem a presença de pelo menos um alelo dominante, a outra característica não vai se manifestar, o outro gene não vai se manifestar. Atenção, epistasia recessiva obrigatoriamente tem que ter os dois alelos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Epistasia dominante eu preciso ter pelo menos um alelo, Azão, alguma coisa. Como eu disse, um exemplo de epistasia são os cães labradores, que são do tipo epistasia recessiva, tá? O genótipo que confere a cor preta é Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Que caracteriza a cor marrom, Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa. Porém, a pelagem dourada, ela é um resultado da epistasia. Na presença de Ezinho, Ezinho, se manifesta a pelagem dourada. Ou seja, o gene Ezinho, Ezinho, ele inibe tanto o Bzão quanto o Bzinho, certo? Então, a presença desse gene em homozigose recessiva inibe o gene responsável pela pigmentação do pelo, seja ele marrom ou preto. Então, nós temos aqui as três cores de labrador. Nós temos uma cor mais comum, que é a cor dourada, mas a gente sabe que a cor dourada, ela é resultado de uma inibição, certo? De um gene epistático. Exercício resolvido. Copiem esse exercício, por favor. Continuando. Labradores duplamente heterozigotos para a cor de pelo cruzam. Qual a proporção fenotípica esperada dos filhotes? Muito semelhante ao outro, com uma pequena diferença. Então, ele quer saber, ele dá a informação de que os cães, eles são heterozigotos, né, para os dois genes, e ele quer saber qual é a proporção fenotípica desses filhotes. Quais são as características? A gente sabe que preto é Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, marrom é Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa, e dourado, independente de qual seja o B, se tiver Ezinho, Ezinho, é dourado. Então, se é duplamente heterozigoto, a gente sabe que os pais são Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Existem 4 gametas possíveis, Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho, para ambos os pais. Então, este aqui é o nosso quadro de Punnett, já com os gametas colocados. Nós sempre cruzamos primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo e assim sucessivamente. Ele quer a proporção fenotípica. Nós temos 3 fenótipos possíveis. Quantos indivíduos de pelo preto nós teremos? 9 ou 9 para 16. Quantos indivíduos de pelagem marrom nós teremos? 3 ou 3 para 16. E quantos indivíduos de pelagem dourada? 4. Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. Opa, Ezinho, né? Gene
recessivo em homozigose, pelagem dourada. A mesma coisa aqui, aqui e aqui. Então, qual é a proporção fenotípica esperada para esses filhotes? 9:3:4. Certinho? Um exemplo agora de hipostasia dominante é na coloração das penas das galinhas, onde o gene isão, alguma coisa, ou seja, dominante, inibe o gene sesão. Então, os possíveis genótipos. Para branco, sesão, isão. Apareceu um isão em qualquer um deles, branco. Apareceu sesão, sesão, izinho, izinho, ou sesão, sezinho, izinho, izinho, coloração normal, tá? Aqui nós temos um quadro de Punnett exemplificando, né? Então, onde apareceu o isão, a galinha ela vai ser branca. Onde aparecer sesão, alguma coisa, izinho, izinho, a galinha vai ser colorida. É só isso, facinho. Vamos fazer alguns exercícios e até a próxima aula.